Por acaso eu fico aí, está bem? Tu ficas aqui. Hã? Sim. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, neste Veda em agosto, o segundo Veda aqui do canal. É verdade. É? Estamos aqui com o João, como eu já vos tinha dito, hoje é o primeiro dia do Veda e eu disse-vos que então hoje ia para o ar o vídeo de perguntas e respostas sobre morarmos os dois, morarmos sem os pais, não é? É verdade. Vocês estavam muito curiosos e portanto vamos começar a responder às perguntas do Facebook e depois, no outro vídeo, respondemos então às perguntas que nos fizeram no Instagram se elas forem diferentes. Exatamente. Sim? Vamos começar? E a gente responde a tudo. Are you ready? I'm ready. Boa. Ora, first question. É de quem? Da Luana Monteiro LGM. Como é não ter os pais? Como é que foi não ter a teu lado quem te viu crescer? Mudou alguma coisa na tua relação com os teus pais? Responde por favor, Mocas. E diz-te que mais tem... É disso que ela mais tem tenho dúvidas. Beijinhos para ti e para as não felicidades e que os Beijinhos para ti, Beijinhos, Luana, e Luana. felicidades para ti também. O João vai começar por responder. Só preciso aqui da auxiliar de memória. Então vá. Bem, como é não ter os pais... Nós temos! Nós temos, os nossos pais continuam lá. Mas quando nós chegamos a uma certa idade, não é como aos passarinhos, sentimos necessidade de voar. Que E lindo. ter as nossas coisas e ainda mais partilhar a vida com quem nós amamos. Portanto, chega uma altura em que é uma necessidade mesmo para nós. E também faz-nos crescer, faz-nos tornar mais maduros, Sem faz dúvida. ter mais responsabilidade ainda e aproxima-nos mais E da faz nossa sentido, relação. E não é? faz sentido. Chega a uma altura da É uma vida que coisa realmente que faz faz sentido sair de Não casa. faz sentido não estar assim. Exato. Não faz sentido estar Exatamente. Há uma pessoa que pergunta como é que nós sabemos que devemos ir ver com outra pessoa e eu por acaso ainda não tinha pensado nisso, mas agora que tu disseste isso, é isso mesmo. É quando chega aquele momento que não faz sentido não viveres com aquela pessoa. assim. Exatamente. A partir do momento em que não faz sentido não estás com aquela pessoa, faz tudo para ir viver com ela. Exato. É Não é? uma coisa que se sente, é uma necessidade. É verdade. Mudou alguma coisa na tua relação com os teus pais, isto não muda nada à relação, quer dizer, pronto, é claro que não é todos os dias que os vemos, mas, ou seja, a necessidade de estarmos juntos e vivermos em conjunto é tão grande que isso acaba por não termos passar. tanto contacto físico com os nossos pais, mas telefonamos todos os dias, falamos com eles todos os dias, portanto, está tudo bem. E de vez em Pronto, quando eu estou estamos- melhor porque eu Pois. trabalho na loja dos meus pais, né? Portanto estou com eles, ou pelo menos com a minha mãe todos os dias, ou praticamente todos os dias. Com ele é que já é diferente porque não trabalhamos juntos, nem sequer moramos Não, ao pronto, pé tem-se- deles. acabamos por sentir, quer dizer, tive uma relação muito próxima com a minha mãe e pronto, e às vezes também gosto de falar com ela e um dia também de combinar um almoço com ela para falar, nós tínhamos também conversas ao sábado, ao fim do almoço, portanto, mas eu acho que é claro que sinto saudade das pessoas, mas a vida é assim, não é? Não podemos ter não toda a podemos- gente no mesmo exatamente. sítio que nós gostamos. Temos Nem- de fazer escolhas e não é Exato. por isso que elas deixam de estar. Claro, e elas têm de compreender, porque já tiveram a Já vida fizeram o delas, mesmo. já cresceram também, passaram também por esta fase e agora somos nós, é a nossa vez e têm de compreender. Claro. Né? E daqui a uns anos, pronto, lá estou eu a lavar o rabiosco aos dois velhotes, e a me dar a fralda, mas pronto, e a ti também, Também mudas a mim? muda de fralda, tudo. Espero que seja ainda daí a mais anos. Sim, uns 120 no mínimo. Então, agora vamos responder à pergunta da Diana Raquel Oliveira. Ela diz que gostava de saber umas coisas. Primeiro, como é a procura do espaço da casa? Se é fácil arranjar um espaço ou uma casa à nossa medida? O que é que compensa mais, se comprar ou alugar? Se é preciso dar sinal no início e qual é a sensação de viver às nossas custas? Já são várias perguntas, Diana. Mas nós, como somos fofinhos, vamos Isto é responder. promoção. 4 Então, ora, como é que é a procura do espaço e da casa? É giro, é super giro. Olhem, vou-vos dizer que a primeira casa que nós fomos ver era a casa que nós queríamos. Lembras-te daquela da Amadora? Exatamente. A As sério, pessoas- era uma casarona. Problema, cara. Segundo problema, não tinha metro ao pé. Terceiro problema, não tinha carris. Quarto problema, tinha de ser ou de carro ou de caminhonete. Caminhonete. Vimec.
Então ficava sempre mais caro, ficava longe de tudo, Sim, eu não sim. tenho carro, tinha de apanhar muitos transportes e pronto, e a parte de ser mais cara do que aquilo que nós estávamos a pensar gastar todos os Ainda meses, assim, era quanto? era 450 euros. 450 euros, pois. Era mais de 100 euros do que Quer pagamos dizer, agora. vamos lá ver, não era, claro, acaba por não ser mais cara que esta, não é? Nós temos que perceber em termos de espaço, não é? Sim, E o valor. Esta casa é mais pequena, a outra era muito maior, tinha mais divisões. e também era mais Em recente. termos de metro quadrado acaba por ser mais barata. Só que depois, Com em os termos transportes. de dinheiro que nós temos para dar, Pois. é que é diferente. Portanto, nós não tínhamos a E os capacidade transportes também financeira ficava para mais caro, também não era Exato. tão prático, Sim, nós aqui sim, temos sim. tudo ao pé, temos metro a 5 Precisávamos- minutos, temos tudo. Precisávamos despender mais dinheiro para viver ali. Era. Apesar de, claro, era uma casa Fogo, espetacular. aquilo era fantástico, aquilo era um Era T3, se eu não me espetacular. O chão engano. era bonito, E era estava azulejo, tudo, estava tudo bem sim, feito. sim, sim. Mas pronto, Mas é pronto. engraçado e depois vimos outras que eram tipo horríveis, que nós ficámos a olhar assim para o outro. Digamos que ficamos desiludidos, alegres, ficamos Sim. desiludidos por não conseguir aquilo que nós queríamos, mas depois ficamos alegres olha, porque encontramos também Sim, uma. esta aqui foi a última que nós vimos e Sim. foi uma que assim que nós vimos, soubemos o preço e isso tudo, ficámos a olhar para o outro de género, tipo, esta aqui não vale a pena estar a Sim, mexer sim. mais e ficamos com esta e basicamente foi isso, porque também quando vocês sabem as necessidades que têm, aquilo que querem, aquilo que precisam, é muito fácil também ver se aquilo vai adequar ao vosso estilo de vida, àquilo que precisam ou não. Nós também andámos a ver em Sintra e tinham casas mais baratas e em melhor estado, mais recentes, com áreas mais amplas, mas lá está, viver na linha de Sintra ainda é mais dispendioso porque temos o comboio e depois ter de trabalhar em Lisboa é o comboio, é o metro, vimos que os espaços ficavam muito caros. Sim. E depois também o carro, também se fosse para ele vir de carro também ficava caro e portanto achámos que a diferença, não é, que existia em nível do valor para a qualidade da casa não fazia sentido. Depois ela pergunta também o que é que compensa mais, se comprar uma casa ou alugar uma casa. Eu vou-vos dar a minha sincera opinião, se eu tivesse dinheiro para comprar uma casa, o meu sonho era comprar logo a casa, porque assim não tinha de estar a dispensar dinheiro todos os meses, assim era só para as contas mesmo. Mas eu acho que a nível da economia se calhar o melhor é alugar, porque o pessoal não tem dinheiro, estar a fazer empréstimos tão cedo, eu acho que para mim não faz sentido, porque vou ficar com uma obrigação a muito longo prazo, quando nem sequer tenho um rendimento fixo todos os meses, quando não temos contrato fixo nem nada disso, portanto acho que não faz assim muito sentido. Assim, se imaginem que acontece qualquer coisa e nós temos de viver para uma casa mais barata, é muito mais fácil do que se tivermos um empréstimo ao banco. Sim. Isto é sempre um tema que, pronto, existe às vezes discussão entre as pessoas, que uma pessoa quer comprar, outra quer alugar, mas na minha opinião, e é o que a Mónica estava a dizer, é quando se tem dinheiro, não é, e consegue-se comprar logo uma casa à cabeça, ou pelo menos pedir um valor mais baixo de empréstimo e que se consiga liquidar em 2 anos ou 3, num prazo longo, mas mais claro curtinho. Faz sempre sentido. Agora, depois há os contras, que é o alugar casa. Aliás, ter uma casa tem de se pensar como se fosse um contrato da Vodafone ou da Mel. Nós passamos pouco tempo em casa, não é? Mas é o nosso conforto. E o alugar casa não quer dizer que a casa não é nossa. De facto, a casa legalmente não é nossa, mas acaba por ser nossa enquanto nós a estivermos a pagar. E hoje estamos aqui, se não gostarmos do sítio, podemos mudar para outra casa, podemos mudar para uma casa ao pé da praia. Imaginem que vêm uns vizinhos que são bem chatos e não sei o quê. É muito mais fácil a gente mudar do que se comprássemos a casa. Agora é assim, claro que se a pessoa tem muito dinheiro e se consegue investir em património, até é um bom investimento, investir em casas, comprar uma casa aqui, comprar uma casa lá. Agora, se não tiverem dinheiro e conseguirem ter dinheiro mensalmente e terem uma vida com qualidade, porque não pagar uma renda? Faz todo sentido quando se cansarem da casa, porque às vezes também é bom para a rotina, ou seja, estão sempre a ir para o mesmo sítio, estão sempre a ver os mesmos vizinhos, a mesma paisagem. Se tiverem dinheiro, isso já não sei, já não concordo tanto, porque o trabalho que dá fazer a mudança... Mas também não estou a dizer que é todos os anos. Bom, ok. Eu estou a dizer que, imagina, 10 em 10 anos a pessoa, olha, muda-se tudo. Isso está bem, se tiver... Imagina que começam a ganhar mais dinheiro e ter um contrato mais estável e não sei o quê. Nós hoje estamos aqui, se entretanto começarmos a ganhar mais dinheiro, podemos pensar noutras coisas. Claro que temos de ter sempre
como costumam dizer, um pé de meia, porque isso é Sim. importante. Portanto, eu acho que... E é isso. Portanto, se vocês tiverem dinheiro, força, comprem a casa. Se Acho não que sim. tiverem muito dinheiro e tiverem dinheiro que possam realmente usufruir disso para o mês, então aluguem a casa. Eu, se ganhasse Euromilhões, a primeira coisa que eu sim, fazia era ir comprar uma casa. Sim, sim. Mas é que era logo. Comprava uma aqui, uma acolá e mandava construir um túnel subterrâneo para ligar Exato. todas as casas, que era fantástico. Porquê? Hã? É porque assim nem apanhava trânsito. Estás a E ver? porquê que tu querias ir de casa para casa? Porque assim é um espetáculo, já viste? Porquê que é um Agora apetece-me espetáculo? ir à praia, pumba, um TGV subterrâneo, em 5 minutos estava no Algarve. Ah, não liguem, isto não está nada bem. Ela pergunta se é preciso dar sinal no início. Bom, se realmente for comprar a casa, é preciso dar um sinal sempre no início. No caso de alugar, é preciso dar uma caução. É isso que se chama, não é? Caução e... Normalmente a caução é ou um mês de renda ou Sim, 2. Sim, O nosso caso foi 1. Sim, Mas pagámos logo o mês. Mas Portanto, nós pagámos vimos- 2 vezes, mas pagámos a caução e o mês. mas nós vimos casas em que pediu mais. Mais, sim. Pediu mais. Ela pergunta também qual é a sensação de viver às tuas custas, às nossas custas, né? Porque os dois trabalham para o mesmo. É assim, é o mais difícil no facto de vivermos sozinhos, é termos contas para pagar, né? Dias para pagar e isso tudo, mas também é bom porque nós sabemos que estamos cá e estamos a aguentar-nos por causa de nós. Sim, sim. Né? E não é só quando começamos a trabalhar, não é? Eu já trabalho desde os 17, 16 anos. Sim, eu também por volta dessa altura, 23. E estar em casa dos pais e a receber dinheiro, claro que é diferente. Não pagamos nada, nem Exatamente. isto, aquele dinheiro que ganhamos É tudo para nós. ou é para estourar ou é para poupar, vocês é que decidem. Agora, a partir do momento que moram sozinhos, aquele dinheiro que vocês ganham, pronto, é para as despesas. E desde que consigam pagar as despesas, é pá. As despesas, e vejam, que vocês têm que pensar que as despesas Sim. não é só a renda da casa, é a renda da Claro. casa, é a eletricidade, é o gás, é a água, é a internet, é a televisão, se vocês quiserem isso, Sim. é o comer, Sim, é tudo alimentação. isto, não vão só pensar, 350 euros de renda, Não. está feito. Não é Multipliquem, se isso, calhar, está bem? por dois e acrescentem Metam mais uns coisas. E se 20%. vocês conhecerem pessoas que costumam ter os mesmos hábitos que vocês, não sei o quê, perguntem-lhes quanto é que costumam gastar na eletricidade, quanto é que costumam gastar na água, vejam também os tipos de packs que há para televisões e isso tudo, para vocês terem noção daquilo que vão realmente precisar no mês todo, porque se calhar numa renda de 350 euros vocês precisam para aí de 600 para pagar as contas, para pagarem também o vosso comer e isso tudo. Portanto, 600 se calhar estou a exagerar um bocado, mas pelo menos mais, talvez uns 200 vão precisar. Sim, isso tudo também depende daquilo que querem. fazem, A sim. internet e televisão não é obrigatória em casa, portanto, Sim, acaba mas por ser- hoje em claro dia que a já é internet quase... quase se torna indispensável, Sim. mas ainda não é. Né? Agora a televisão também existe ainda, como é que se chama? TTV? Bem, aquela vossa TD. 3, 4. Não sei. Não interessa. TDV, não sei. TDT. É isso. TDT? Sim, É acho isso. que é isso. Portanto, há coisas que vocês têm de optar, se faz sentido, se não faz, Exato. isso depois cabe a cada um. E depois a alimentação também. Embora na alimentação não dá para fugir muito, porque os preços são idênticos em quase todo lado, mesmo a aproveitar Dá as para promoções, fugir não é? aproveitando promoções e Sim, aproveitando também sim. marcas brancas. Depois temos aqui o comentário da Sara Pequena, que ela diz que não tem assim grandes perguntas, porque ela já vive sozinha há muito tempo, mas ela pergunta-me como é que fazem para resolver aquelas coisinhas chatas do cotidiano, tipo, tu arrumas qualquer coisa, ele vai atrás e deixa desarrumado, ou coisas assim do género. Beijinhos e felicidades. Beijinhos também para ti, Sara, e felicidades. Bom, nós por acaso não temos muito assim essa arrelia. Às vezes eu deixo as coisas aqui e devia pôr no frigorífico ou assim, e o João diz-me: amor, nunca mais metes as coisas no frigorífico. E eu digo assim: oh, mas eu esqueci-me. E ele fica. A gente não se chateia por causa disso, estão a ver? A Sim, gente sim. não anda à pancada, nós não gritamos um com o outro por causa dessas coisas. Porque se nós formos a discutir com isso, Sim. quer dizer, não faz sentido. Ele já sabia que eu era desarrumada, porque ele já, apesar de não viver comigo, já dormia comigo muitas vezes. Claro. Portanto, ele já sabia como é que eu era desarrumada, já sabia que eu tinha o quarto todo desarrumado. Eu não sabia que ele era assim um bocadinho desarrumado como eu. Sim. Porque o quarto dele estava sempre impec. E agora não é bem assim, né? Sim, não. Mas devia ser a mãe dele que ia lá resolver Às vezes. aquilo, não era? Outras vezes era eu. Não, mas o meu problema é a roupa. é a roupa, né? Sim, Onde atiras fica.
E depois Sim, quando mas eu vou pronto. arrumar o escritório, que é o armário, né? É Lá assim, apesar de não gostar, nem depois de ver, mas... Mas é assim, acontece, né? Não apetece. A gente tirou ali para que é que há de estar a arrumar? Exatamente, e aquilo também não mata, não me chateia, não bate, Exato, a não roupa bate, não não, vem, não. é... O que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sou Arruma. daqui. E eu digo, já vai, amanhã eu arrumo. Portanto, a gente somos felizes assim. E a partir do momento que vocês começam a discutir com o vosso parceiro, com a pessoa que dizem que amam, a discutir só porque Cada as meias vez estão no coisinhas. chão, se calhar é melhor pensar e verem se estão com a pessoa certa ou não. Porque o problema de discutir por coisas tão pequeninas é que depois isto discute. E quando vocês já estão chateados, discutem tanto que dizem coisas que não deviam, coisas que não queriam, e depois as coisas que nós dizemos às vezes não se esquece. E começa tudo a ser assim uma bola de neve e vai ficando cada vez maior e os problemas depois estouram. E Se há vocês- coisas que vale a pena discutir, não é discutir de estar a gritar um com o outro, Sim, assim. sim. Mas há coisas que vale a pena realmente falar. Outras coisas, epá, se ele desarrumou aquilo eu posso arrumar, porque quando eu desarrumo ele também arruma. Portanto, não faz Aqui sentido. não é, se vos irrita que deixem coisas no chão assim, em vez de partir para a discussão, mesmo que seja uma, duas, três, quatro vezes, porque o comportamento gera o comportamento. Vocês discutem, ele vai discutir também, ou vice-versa, quem começar, e depois isso vai, como a Mónica estava a dizer, vai acabando por deteriorar a relação. Portanto, ajudem em vez, não é? Ou seja, tentem arranjar a forma de ultrapassar isso para que arrumem as coisas, pronto. Já. Se de facto um é organizado e o outro não é, isso acaba por ser hábitos iniciais, porque hoje em dia já não se vê tanto, mas antigamente, né, a mulher é que fazia tudo. Sim. E os homens habituavam-se logo a isso. E hoje em dia ainda há homens, eu conheço... Mas ainda há mulheres que fazem Eu isso. tenho amigos homens também que ainda têm esse pensamento que vão arranjar uma mulher e depois ela faz tudo. Mas isso não tem de ser assim. Não E tem isso- não, isso não isso- deve ser isso não assim. deve ser assim, porque deve existir partilha de tarefas Claro. e etc. Porque isso desarrumam e etc. Porque também habituam isso e permitem isso. A partir do momento Exatamente. que vocês Quando marcam vocês a vão vossa viver com presença, eles, vocês têm de os Sim. educar e eles educam-nos a nós. Sim. É tão simples quanto isto, porque nós temos de perceber como é que é Exatamente. viver com outra pessoa. Tanto um tem de conseguir lidar com os defeitos dos outros, que podem até não ser defeitos, mas pronto, com algumas características, e a outra também tem de saber lidar com as características mais peculiares da outra pessoa, com quem escolheu viver junto. É tão simples é a base quanto de isto. viver em sociedade. Next question. Quem é? Ana Lúcia Sobral. Eu tenho algumas. Aí ela não fala assim. Não sabes? Sei. Sabes? Sei. Não fala assim? Não. Eu tenho algumas. Primeira, tem algum sistema, entre aspas, para poupar agora no início da vida a dois? Segunda, o que fazem para não caírem numa rotina na relação agora que vivem juntos? Ok, e a última. Fica à espera desse vídeo e beijinhos aos dois. Beijinhos, Ana. Beijinhos, Ana. Respondendo à primeira, tem algum sistema para poupar agora no início de vida a dois? Bem, o nosso sistema para poupar primeiro é pagar as despesas, não é? Porque pronto, isto também agora com as unhas, não é? Acaba por ser é uma veia empreendedora, não é? Portanto é um risco e acaba por ser uma coisa agora que está a crescer. As coisas prioritárias são as despesas, isso não pode falhar. E o que sobrar nós vamos pondo de parte. Embora, claro, que ainda é um sistema que pronto, não tem sido fácil de estabelecer. Ainda não é uma rotina, não é? Sim, ainda não se Ainda não tornou temos uma rotina. valores concretos e fixos todos os meses, como já vos dissemos. Exatamente, mas isso, pronto, quando chegar à altura, desde que a gente não falhe com as despesas, que isso é o essencial, e é claro, ficamos sempre com um valor, não temos ainda aquela coisa de pôr no milheiro, mas a Mónica fica com dinheiro, eu fico com dinheiro, e se for a precisar alguma coisa, cada um tem dinheiro. Exato. E dá, portanto, é como se fosse tudo do Sim, mesmo porque bolo. nós cá em casa o dinheiro é dos dois. Exatamente. Portanto, não há dinheiro de um Exatamente. e dinheiro do outro. O dinheiro que se usa é dos dois. Ponto. Exatamente, exatamente. Não Eu acho sei que como é que isso- vocês gerem as vossas coisas aí em Sim. casa e estão a pensar gerir, se estiverem a pensar em viver juntos, mas nós achámos que o melhor era fazer isto, que é para depois ninguém vir cá dizer mas tu gastaste todo o dinheiro e não sei o que e era meu. What? Pois. Se vivemos juntos, o dinheiro é dos dois e acabou-se. Exatamente. Depois, o que fazem para não cair numa rotina na relação, agora que vivem juntos? Bem, eu sempre ouvi isto. da Comprámos um rotina. cão. Comprámos não, adotámos um cão. Adotámos um cão que nos destrói, portanto, basicamente a rotina toda. Portanto, não, eu sempre ouvi falar isto da rotina e da rotina e da rotina.
a rotina existe para tudo, desde que a gente faça sempre a mesma coisa e que o cérebro já não ligue, já não pense, já não tenha raciocínio. Portanto, nós fazemos coisas que já não é preciso pensar, e isso chama-se rotina. E a rotina está em todos nós, isso é inevitável. Agora, como a fazemos, ou o que é que fazemos a mais... a rotina não tem de ser má. Exatamente. O que é que nós fazemos a mais fora da rotina, não é? É lembrarmos realmente da outra pessoa que existe. E lembrarmos de fazer coisas que fazíamos no início. Exatamente. E nunca esquecer isso. Porque, de facto, se nós pensarmos assim, o que é que nos fez juntar? Não é? Foi sentir um sentimento muito forte um pelo outro. E, portanto, temos de nos lembrar sempre disso. Isso. E, aliás, nem é preciso lembrar. Assim, o problema das rotinas, mas eu acho que aqui está mal. Porque normalmente as pessoas culpam as rotinas. O problema não é as rotinas, sim. O problema é as pessoas pensarem que a outra pessoa, como está a viver com ela, ou como já é casada, não sei o quê, já é nossa. Claro. Forever and ever, não é? E portanto nós já não temos de fazer nada, já não precisamos de nos arranjar, já não precisamos de maquilhar, já não temos de ter as unhas bonitas, podemos dizer o que nós quisermos, podemos dar uma bufinha ao pé do marido porque não faz mal, que ele já é nosso. Sim. Quer dizer, não é que vocês não possam dar uma bufinha ao pé do marido, mas estarem a dar todos os dias e daqueles tipo que cheiram mal e não sei o que é um bocado chato. Uma coisa importante também para quebrar a rotina é pequenos pormenores. Por exemplo, o João cá em casa é que cozinha, né? E eu gosto de comer cenoura raspada. Ralada. Não raspas a cenoura? Nem a ralo. Ontem não comemos batatas, raspas de batata. Raspas de batata. Não era a mesma coisa. Cascas de batata. Aquilo nem era raspas de batata, era cascas. Bom, e então, em vez de ser tudo igual, né, basicamente o que ele faz é desenhos com a cenoura ralada, que eu já vos mostrei. Isso é um pequeno pormenor, mas é um pequeno pormenor que faz diferença, porque eu chego à mesa e vejo um coração, ou vejo um anel de noivado, ou assim, e fico tipo toda contente, não sei o quê, porque ele se lembra, porque ele não faz sempre igual. Estão a ver essas coisas e, por exemplo, dizermos um obrigada, quando ele faz alguma coisa por mim, digo-lhe obrigada, quando eu faço alguma coisa por ele, ele diz obrigado. Não pensarmos que tudo o que outra pessoa faz é porque tem de fazer porque está connosco, isso não é verdade, porque há pessoas que estão juntas e não fazem nada uma pela outra. Sim. Portanto, agradecer, dizer que se ama, dizer que se gosta, que se tem saudades, não sei o quê. Isso tudo, expressar os sentimentos a outra pessoa, sentir que está a ser amada e sentir que ama, não sei o quê. Isso tudo é muito importante também para que a rotina seja boa, porque uma rotina não tem de ser má. Atenção. A partir do momento que vocês trabalham, não é? É uma rotina, não é? Vocês acordam, vão para o trabalho, chegam a casa, acordam, vão para o trabalho. Isso é uma rotina. Agora, isso não tem nada a ver a vossa rotina da relação. Portanto, são múltiplas rotinas. É a rotina de ir para o trabalho, mas quando vocês saem do trabalho, não é? Podem-se lembrar da pessoa que está convosco, ir jantar, ou se não tem dinheiro, nós também nunca é raro jantar fora. Portanto, jantamos sempre em casa, quando calha jantamos, 1 ou 2 vezes por mês, talvez. E... baratos, que a gente não vai ser coisas chiques. E pronto, e lembramos, mesmo que seja em casa, fazemos outra coisa, estamos juntos, falamos do dia, vemos coisas em conjunto, fazemos coisas em conjunto, plasticinas, legos, coisas assim. Sim, legos, gosto muito de construir legos. E andar de bicicleta com ele. Portanto, não é chegar a casa, nós não sabemos nada. Não é chegar a casa, e às vezes fazemos, pronto, as lidas das casas, temos muitas. Temos, pois. Fazemos a lida da casa, portanto eu às vezes vou lavar alguma louça, a Mónica vai arrumar outras coisas que estão desarrumadas. O que é que te custa? A mim não custa nada, a ti que te custa 10 euros. E como eu tenho a certeza que não quero gastar 10 euros, portanto... Pague 10 euros, pronto. É 10 euros para montar. Olha que está ali. Está a gravar. Está lá o sapato. Não tem atacador. Ai, esta está tão bem. A última pergunta que nós vamos responder hoje é da Maria Cabral Escada e ela diz: olá Mónica, o que mais sentes falta de quando moravas com eles, com os meus pais? Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, Maria. Então, o que eu mais sinto falta é de não ter de pagar as contas. Porque é muito mais fácil, estão a ver? Exato. E, portanto, quando ganhava dinheiro era todo para mim. Não há nada. Basicamente é o que eu sinto mais falta. Porque é assim, comer, a minha mãe nestes últimos anos já não me fazia muito comer porque
eles comiam mais cedo, eu comia mais tarde e depois também tinha horários trocados por causa do trabalho que era do outro sítio, né? Dos horários assim trocados. E também quando trabalhava na Zara também às vezes ficava mais tarde, não sei o quê, portanto já era eu que fazia e pronto. E é isso. E como eu estou com eles, não faz diferença. Pois, eu também é igual. É o dinheiro que eu tinha, portanto era para isso. Né? Agora pronto, agora o dinheiro é para as despesas e para nós. E para nós. E para nós. Já tens muito Sim. dividir o dinheiro comigo? Nada. Pensei. Não, aliás, eu até prefiro do que estar a ir à FNAC comprar coisas ou gastar dinheiro assim. Estou a gastar dinheiro. A gastar, quer dizer, estou a partilhar dinheiro com a pessoa que amo. Portanto, é sempre melhor. Pois é, porque eu é tipo Primarks, H&M's e ele é tipo Sim. FNACs, Bertrands. Pois. Estão a ver a pessoa inteligente de cada casa, não é? E depois também me têm andado a perguntar se tenho saudades dos cozinhados da mami. E então, eu agora tenho um maridi, mami maridi, Ok. que faz cozinhados muito bons, portanto não tenho assim muitas saudades. O que acontece é que gosto muito, por exemplo, do empadão dela, do empadão de carne dela, gosto do arroz de frango dela e quando é assim ela às vezes faz-me, não é? É, como a minha As nossas fez, mães são fofas. a minha fez um bacalhau com natas da Mimi que eu adoro. Pois. O meu bacalhau com natas tem de ser seco. Bom, foi este então o vídeo de perguntas e respostas sobre nós morarmos os dois e já não morarmos com os pais. Não se esqueçam que daqui a uma semana ou assim há de aparecer também aqui no canal um vídeo a responder às respostas às perguntas no Instagram. Como hoje é dia 1 de agosto, nós queríamos dar os parabéns ao Carlos, o Carlos Souza, que é namorado da Kátia. Ele hoje faz anos e portanto, parabéns Carlos, ele é assim um bom seguidor, está sempre aí, comenta tudo. Eles já são. Eles já são quase como os amigos, portanto, muitas felicidades para vocês os dois, tenham um ótimo dia de anos e cá está, a gente não se esqueceu, hein Carlos? E pronto pessoal, nós desejamos a todos muitas felicidades, já sabem se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta podem deixar cá em baixo que nós vamos responder assim que tivermos tempinho, nós prometemos, não é? Uau! Deixem um gostinho cá em baixo se vocês gostarem, favoritem o vídeo se gostam assim destes temas de Q&A, não é? De perguntas e respostas. Subscrevam o vídeo. Subscrevam o canal, não é o vídeo, é o canal. E passem também no Instagram, no Facebook e no Snapchat, certo? Exatamente. Nós vemos então amanhã para mais um vídeo. Até lá! Tchau!